Eu sou a Jéssica Mendes. Sejam bem-vindos ao podcast RH na Real. Venha viver com a gente essa empolgante trajetória, aonde nós compartilhamos vários aprendizados e conhecimentos no mundo organizacional, aonde a gente também aprende e divide bastante conhecimento na área de recursos humanos. Nesse episódio de hoje, nós vamos falar sobre a mão de obra temporária. E a minha convidada é a Ivone Lopes. A Ivone é diretora do Grupo Ampliar. Ela tem vivência há mais de 25 anos em gestão empresarial e também já foi diretora de agência de emprego, onde tem bastante bagagem e conhecimento na mão de obra temporária, né, Ivone? Sim, muito obrigada, Jéssica, pela oportunidade de estar aqui hoje. Eu vejo que, assim, é uma diferença muito grande esse tipo de podcast. Eu vejo que isso é muito informação, né? Tem muita informação e as pessoas precisam dessas informações. Sim. Eu vejo que foi uma excelente oportunidade. Eu agradeço muito estar aqui hoje com você. Obrigada. Imagina, nós que agradecemos. Eu gostaria que você se apresentasse, falasse um breve resumo sobre a sua carreira profissional. Então, eu comecei em agência de empregos, isso já há uns 25 anos atrás, né? Comecei em agência de empregos, não sabia o que era, não tinha ideia o que era agência de empregos. Comecei já tinha quase 30 anos de idade, né? Então, assim, já esse tempo todo aí foi um aprendizado muito grande, né? Eu comecei como não sabendo de nada, absolutamente nada de agência de empregos. Aprendi lá no comecinho mesmo, olhando lista telefônica, ainda éramos bem precários ainda quando começamos em agência de empregos, né? E aí eu comecei, aprendi um pouco, depois eu fui para uma outra agência, aprender um pouco mais. Então eu fiquei durante 15 anos trabalhando como colaboradora, como gestora. 15 anos da minha vida. Depois eu abri a minha própria agência durante 10 anos. Tive uma sociedade, durante 10 anos ficamos juntas. E aí eu resolvi virar mentora. Por que mentora? Eu acho que a gente tem um propósito na nossa vida. E a gente sempre fala sobre propósito, né? Sim. Auxiliar pessoas, eu acredito que hoje para mim é um propósito de vida. Então assim, sendo mentora eu tenho essa possibilidade. Eu posso auxiliar o crescimento, eu posso dividir um pouco o meu conhecimento. Então eu fiquei como mentora, já passei por umas 5 agências como mentora e hoje faço mentoria. Hoje meu papel é isso. E sou apaixonada pela mão de obra temporária. É uma coisa que assim sempre me trouxe muita informação, eu sempre fui muito curiosa na mão de obra temporária, eu sempre fui buscar muita informação. Eu sou apaixonada. Então, assim, falar de mão de obra para mim, temporária, é uma satisfação muito grande. Muito tranquilo, né? Então, já pegando esse gancho, fala para nós, Ivone, o que é a mão de obra temporária? Olha, a mão de obra temporária, eu vejo que muitas pessoas não têm o conhecimento dela de uma forma geral, né? A mão de obra temporária ela é regida por uma lei específica, que é a Lei 6.019. Ela veio mudando de acordo com os anos, aí ela veio mudando para ela ser mais próximo da necessidade dos clientes mesmo, das empresas, né? Ela começou em 74, muito tempo atrás, mas pela mesma necessidade que hoje as empresas precisam. Quando ela tem uma demanda extraordinária, ela precisa contratar pessoas, ela precisa ter mais braços. E muitas vezes ela, colocando na própria folha, ela tem um problema, porque depois ela fica com essa despesa. É um período sazonal, ela precisa contratar mais pessoas e ela acaba ficando depois com essas pessoas na folha. A mão de obra temporária ela vem justamente para isso. Ela vem para você agregar mais funcionários no momento que você realmente precisa. Naquela demanda extraordinária, naquele momento que você mais precisa, numa substituição de uma pessoa que está doente ou que está afastada. E ela tem uma lei própria, que é a Lei 6.019, que começou em 74, depois ela teve várias alterações. E as duas últimas mais importantes foram a 13.429 de 2017 e a 10.854, que agora é de 2021, que é atual, né? Que é atual.
Por que elas foram modificando? Porque elas foram priorizando realmente a mão de obra temporária nesse tempo como uma forma de flexibilização dentro da contratação. Você flexibiliza a mão de obra temporária dentro da sua folha, ou seja, você busca profissionais pode colocar na mão de obra temporária sem que ela seja vinculada diretamente à empresa. Tá. E isso é uma condição muito tranquila para o cliente. As empresas conseguem trabalhar dessa forma de uma forma muito tranquila. E assim, a mão de obra temporária, ela nessa última negociação, nessa última lei da 10.854, ela trouxe ainda mais vantagens para as empresas e para o trabalhador. Oi, Ivone, então a mão de obra temporária, ela tem uma lei, uma lei específica dentro da CLT, e foram fazendo aí várias modificações no decorrer dos anos. Sim. Tá, porque muitas pessoas têm essa dúvida. Sim. A empresa, às vezes, quando vai contratar, ela fica insegura o que é a mão de obra temporária. Sim. Mas a mão de obra temporária, ela rege uma lei e a empresa, quanto o funcionário, eles estão extremamente seguros. Tanto o funcionário como a empresa, elas estão regidas pela CLT. Porque a lei 6.019, que foi modificada hoje, né? 10.854, ela está dentro da CLT, ela está regida pela CLT. É uma lei própria, mas ela tem um regimento dentro da CLT, que é as consolidações das leis trabalhistas. Então ela está dentro da CLT, estando dentro da CLT, todo mundo está seguro dentro da lei. E quais as vantagens para a empresa que quer contratar a mão de obra temporária? Olha, muitas vantagens, porque assim, você pode buscar um profissional na hora que você realmente precisa. Tá. E aí você vai ter um custo flexível e não mais um custo fixo. Quando você tem um funcionário na sua folha por muito tempo, você tem um custo fixo. Quando você contrata ele só pelo projeto, quando você tem uma demanda extraordinária, você está tendo um custo flexível. Então você tem uma diminuição de custo de uma forma geral. Tá. Porque você modifica o custo fixo pelo flexível, pelo variável. Essa já é uma vantagem sensacional. Nossa, bastante. Você tem uma possibilidade também, dentro da lei, existem algumas regras, e uma delas é que a empresa não paga nem os 40% do fundo de garantia, nem o aviso prévio. Então, os encargos trabalhistas para este colaborador, eles são menores. Tá. Então, para a empresa, ela também paga menos, porque os custos são menores. Então, ela tem essa vantagem de um custo menor, de ter a pessoa flexível, e ela também está contratando através de uma empresa especializada. Essa empresa especializada vai buscar o profissional, vai recrutar e selecionar esse profissional, e ela também não despende desse tempo de recrutamento e seleção, e nem do departamento pessoal dela, porque todo o processo de recrutamento e seleção e departamento pessoal ficam por conta da agência, da empresa contratada. Então ela também deixa de ter esse custo, né? Ela pode também, dentro da mão de obra temporária, ela pode, depois de ter esse funcionário com ela por um período de sazonalidade, ela pode depois efetivar essa pessoa, sem nenhum custo. Então ela vai buscar essa pessoa depois que termina o temporário, ou depois de um período que ela estiver com o temporário, ela pode efetivar essa pessoa sem ter passado pelo recrutamento e seleção por ela, sem ter despendido de nenhum valor, ela pode também depois efetivar essa pessoa dentro da folha. Tá. Então essas são uma das vantagens, mas do decorrer da nossa conversa vamos elencar mais algumas vantagens. Sim, e se a empresa ela quiser contratar esse temporário, ela pode ficar vitalício com ele ou existe um período para essa contratação? Não, ela pode, depois da mão de obra temporária, ela pode virar ele um CLT por prazo indeterminado na folha dela. Tá, mas no temporário existe um período? No período sim, no temporário sim. O temporário, a lei é de 180 dias e pode ainda ser prorrogado por mais 90. E isso é uma das novidades que vieram agora dessa última lei. Porque antes ela tinha um prazo menor e agora foi estendido esse prazo. Entendemos que pelo fato dela ser estendido esse prazo há tão pouco tempo, que ela foi mudada em 2021, é porque as empresas realmente precisam de mais prazo com a mão de obra temporária. Com certeza.
Então hoje o temporário que ele é contratado dentro das empresas, ele é contratado num período até 9 meses. Isso, 180 podendo ser prorrogado mais 90. Tá. E após esses 9 meses, ou a empresa efetiva esse colaborador, ou ela dispensa esse colaborador. Mas ela tem a possibilidade de já ter testado essa pessoa. Nossa, em um bom período para testar. Experiência, né? Ela usa esse período até para ter uma experiência desse profissional enquanto ela está com a demanda extraordinária. Sim. E depois ela pode efetivar essa pessoa. E isso é muito comum acontecer. As empresas, muitas vezes, quando tem uma demanda extraordinária, buscam uma mão de obra temporária e depois ela acaba muitas vezes efetivando esse funcionário. E é assim, muito importante, eu acho que é essencial para qualquer empresa contratar hoje uma mão de obra temporária. Com certeza. Né? A gente percebe muitas empresas assim, falando sobre a dificuldade de se contratar profissionais. Sim, sim. E o temporário, ele traz essa flexibilidade. Traz. Né? Porque às vezes acontece de colaboradores começarem dentro da empresa, ficar 2 dias e ir embora. E a empresa acaba tendo um custo por esses 2 dias. O temporário você tem essa flexibilidade. Você falando nisso, eu até mais uma vantagem me veio agora, que é assim, muitas vezes a empresa, quando ela contrata, mesmo por um período excepcional, as empresas às vezes têm algumas condições, por exemplo, convênio médico. Tá. Ela precisa colocar todo mundo no convênio médico desde o primeiro dia. E às vezes a pessoa depois de 15 dias sai, ela tem um custo com isso. Na mão de obra temporária, na lei está dizendo que o único benefício que ela precisa dar é o vale transporte. Então ela não precisa, por exemplo, dar um convênio médico enquanto ele é temporário. É opcional para a empresa. Opcional. Então nesse período é uma diminuição de custo também inicial, até que essa pessoa realmente fique na empresa, que ela realmente queira ficar ou que a empresa queira ficar com ela. Então nesse período é uma adaptação. E aí você não tem esse custo de um convênio médico inicialmente. E depois, efetivou, você coloca o convênio médico para ela. Então é mais uma vantagem em termos de custos. Sim. Bom, a gente viu aí as vantagens da mão de obra temporária para as empresas. E qual é a vantagem para o funcionário ser temporário? Então, são muitas também. Porque assim, o funcionário não quer, né, ficar por pouco período, às vezes, fazendo um trabalho que ele acha que isso na carteira dele pode prejudicar. Sim. Então ele entrou com um contrato de experiência, ficou lá 30 dias no cliente ou 60 dias e sai. Dá a impressão que o funcionário não se adaptou à empresa ou a empresa não se adaptou ao funcionário. Tá. E na mão de obra temporária, não. Então, para o funcionário também ter um vínculo na carteira como mão de obra temporária, para ele também fica muito satisfatório, porque todo mundo vai saber que foi um período de contratação de mão de obra por um prazo pequeno. Já está descrito isso, era uma contratação nessa condição. Então, para ele também, quando alguém olhar, vai falar, eu sei que era uma mão de obra temporária, não vai prejudicá-lo no tempo da carteira. Tá. E ele também consegue se adaptar nesse tempo ou não no cliente, sem ter prejuízos. Então ele pode ficar no cliente nesse período, ele também pode não gostar e também não ter que pagar nenhum aviso prévio, nada disso, porque na lei também não exige que ele tenha que pagar. Ou seja, então o funcionário que ele é registrado como temporário, ele tem todos os direitos da CLT. Sim, inclusive ele tem vários direitos trabalhistas, né? Ele tem 13º, o salário dele tem que ser equivalente com da mesma função na empresa, então ele também não perde na condição salarial. Ele tem o fundo de garantia INSS também já assegurados, né? Ele pode ou pedir demissão ou ser mandado embora, mas é uma condição muito tranquila de contrato, porque é um contrato, né? Não é como na CLT que por prazo indeterminado que existe multas. Então não existe essas multas, né? E ele tem a Previdência Social, né? Que é o INSS. E além de tudo, esse período ele conta como seguro-desemprego. Então, além dele receber tudo certinho, ele recebe fundo de garantia, tem todos os direitos adquiridos pela CLT, esse período ainda conta como seguro-desemprego. E conta também como aposentadoria. Olha, então assim, o temporário,
ele tem todos os direitos dentro da CLT, Sim. é claro que proporcional ao tempo trabalhado, e também contabiliza no seguro-desemprego e contabiliza também para aposentadoria. Olha que importante. Então, assim, ele está regido dentro da CLT, então ele tem todos os direitos adquiridos. Então, a empresa fica segura e o funcionário também fica seguro. Sim. E qualquer empresa pode contratar o temporário? Sim, qualquer empresa. Existe também um mito aí, já criado há algum tempo, que atividade fins não podia, né? Sim, também tinha um mito que, dependendo do ramo de atividade, a empresa não podia. Não. Eu acho que também nessa 10.854, essa última regulamentação, ficou muito claro que você pode trabalhar na atividade fim e que você pode também trabalhar para qualquer ramo de atividade, né? Então, isso também desmistificou muitas informações. Eu acho que isso também deixou mais claro para as empresas e mais tranquilo para as empresas poderem trabalhar com essa mão de obra temporária. Sim. E por que eu percebo isso no mercado corporativo, enfim, as pessoas ainda têm restrição ou ainda têm dúvidas sobre contratar um temporário? Eu acho que é por falta de entender mesmo. Eu acho que é por falta de conhecer um pouco mais a mão de obra, saber que ela está segura, saber que o funcionário também está tranquilo, saber que as duas pontas ganham. Né? Eu acho que quando você trabalha com a empresa ganhando e o funcionário ganhando, é bom para todo mundo, porque o funcionário também, nesse período, ele tem a possibilidade, às vezes, de ser efetivado. Coisas que, às vezes, se ele trabalhar de uma outra forma, ou às vezes o rigor é tão grande na hora de uma seleção, que se ele entrar, não for pela mão de obra temporária, às vezes ele não tem nem oportunidade de ser efetivado futuramente. Sim. Então, essa possibilidade deixa o funcionário muito tranquilo, né, na condição de poder mostrar o serviço dele e ter a oportunidade de ser efetivação. Como eu estou no ramo há muitos anos, né, eu já encontrei funcionários que entraram para ficar 15 dias com mão de obra temporária e estavam lá há 15 anos. Quando eu cheguei lá, eu conversei com ele foi muito grato, ele falou, olha, foi uma oportunidade que era pequena, uma passagem, e eu estou há 15 anos. Porque acontece, porque o funcionário é bom, ele mostrou o serviço dele. E ao contrário do que se pensa, enquanto o temporário está trabalhando, ele quer mostrar serviço, ele quer ser bom, ele quer ser melhor, ele quer efetivar. E durante 9 meses, você consegue conhecer realmente quem é esse funcionário e saber se você quer trazer ele para sua folha. E eu acho que é os dois lados, né? Exatamente. Não só a empresa como o funcionário. Também. A gente, assim, eu tenho experiência há muitos anos, né, com mão de obra temporária, contrato de profissionais temporário, e eu vejo, assim, como a formatação, as pessoas, os profissionais têm mudado. Sim. Com o decorrer das décadas, né? E vão mudando a forma de contratar, o vínculo trabalhista. E eu percebo hoje que é muito mais aceito por essa geração que está vindo do que por uma geração antiga. Antigamente se tinha um preconceito. Sim. E até porque essa geração, ela é muito imediatista. Exatamente. Né? Então essa geração, ela quer o quê? Ela quer trabalhar, mas ela quer ver onde ela está trabalhando e ela quer ver se ela realmente quer ficar. E isso gera um custo absurdo para a empresa, quando você começa com uma pessoa e de repente ela não fica. O custo é muito alto, principalmente com benefícios, às vezes você tem que mandar embora, pagar um aviso prévio. Até tempo, tem que fazer integração, treinamento, tudo. Quando está 15 dias pronto para começar, ele sai. Então, a mão de obra temporária, ela traz uma diminuição de custo em todos os sentidos, né? E essa possibilidade de conhecimento das pessoas. Então, assim, para os dois lados ganham. Os dois lados são interessantes. E uma coisa que é muito interessante, Jéssica, é que, assim, a mão de obra temporária, por algum motivo, ela foi muito confundida com terceirização. Exatamente, eu até ia te fazer essa pergunta. O temporário, ele é a mesma forma de contratação do terceirizado? Não é, gente. Não é. Porque todo mundo fala, vou terceirizar. Vou terceirizar, então eu não quero. Não é. A mão de obra temporária, ela é totalmente diferente. Ela é um braço do RH. Tá.
E por que ela é diferente? Porque ela tem uma lei própria, regida, e quem tem o poder diretivo, a subordinação, é o cliente, é a empresa. A empresa pode dizer o que ele vai fazer, as diretrizes. A empresa pode falar o que ele tem que fazer como funcionário, como profissão, como função. E não tem vínculo, não dá vínculo empregatício por conta disso. Isso é a mão de obra temporária. Mão de obra temporária. Pessoal, prestem atenção. Essa é a diferença. Esse é o temporário. É o temporário. Tá. Você não tem vínculo com o cliente porque ele é temporário. Perfeito. Não é terceirizado. Não é. Então, quando as empresas falam, eu tenho medo de vínculo, não tenha. Tá. Tem uma lei específica regindo. Não tenha medo. Ela é realmente a mão de obra temporária, ela tem uma conexão com o cliente de uma forma diferente, ponto. Mas ela ajuda, auxilia muito o cliente. E mesmo ele pode fazer todo o processo, ele pode dar todas as diretrizes. Ele é o detentor da informação, Tá. e não dá vínculo com o funcionário. Diferente do O terceirizado. O terceirizado é uma empresa realmente terceira, que tem os funcionários próprios e que faz um trabalho específico para o cliente. Isso é terceirização. Tá. É diferente da mão de obra temporária. A mão de obra temporária ela tem uma lei específica que não prova esse vínculo empregatício. Entendi. Então, essa confusão ela já vem de muito tempo. Muito, não, até hoje as pessoas têm essa dúvida, né? Tem. Eu vou terceirizar, vou por temporário? Não, é o contrário. E eu sempre entendi que assim, o temporário, ele é um período determinado, né? E ambos são corresponsáveis. Sim. Diferente do terceiro. Sim. O terceiro, ele é um vínculo indeterminado. Se a empresa quiser ficar com esse terceirizado durante 5, 10 anos, ela pode. Mas a responsabilidade é da terceirizada. Diferente do temporário. O temporário ele tem um prazo determinado, como nós falamos, mas ele não é um contrato por prazo determinado. Sim. Por mais que ele seja por prazo determinado, ele não é um contrato por prazo determinado. Ele é até 180, mais até 90. Até. Então, se uma pessoa quiser ficar com um temporário 2 dias, ela pode? Pode. Porque no primeiro período, que é de 180 dias, é possível ficar o quanto ela necessitar. Entendi. Então ela não tem que ficar, é 180 dias, eu tenho que ficar 180 se não tem multa. Não. Ela é até 180. Então ela tem essa flexibilidade dentro da lei que ela pode ficar 2 dias, ela pode ficar 1 mês. Se o profissional estiver indo bem dentro da empresa e a empresa quiser efetivá-lo em 2 meses, tudo bem. Tudo bem. Tá. Mas a gente aconselha que fique um período um pouquinho maior para conhecer a pessoa, né? Enquanto está com a demanda extraordinária, fica com essa pessoa, conhece essa pessoa e depois você efetiva. Até porque você não pode depois colocar a pessoa como período de experiência. Tá. E se a empresa ela tem um temporário trabalhando, e ocorreu dela ter que dispensar esse pessoal e ela tiver que recontratar novamente, a empresa pode recontratar esse temporário? Se ela tiver no período de 9 meses, pode. Tá. Que é o primeiro período, 180 mais 90. Então vai contar do dia que ela entrou, ela saiu, você conta do primeiro dia que ela entrou. Você vai recontratar ela daqui, por exemplo, ela entrou hoje, ela ficou 1 mês, saiu. Ela pode voltar depois de 1 mês? Pode. Depois de 2 dias? Pode. Esse contrato até 9 meses. Depois de 9 meses que ela tem que ficar 90 dias fora. Tá, entendi. Então se a empresa contratar, ela dispensar e já acabou esses 9 meses, ela tem que esperar 90 dias para recontratar o mesmo colaborador como temporário. Tá, muitas empresas têm essa dúvida. Sim. Muitos funcionários têm essa dúvida. Então prestem atenção, para você recontratar um funcionário temporário é só após 90 dias. Sim, tá. Depois que terminar o contrato de 9 meses. De 9 meses. Perfeito. Antes você pode ir e vir com essa pessoa de acordo com a sua necessidade. E o temporário, ele tem um registro na CLT, online, normal? Inclusive na carteira digital hoje, né, que é tudo digital, ele tem um registro na carteira digital dele, tranquilamente.
Antes colocávamos nas anotações gerais, né? Que nem era naquela parte da frente da carteira. Tá. Já era temporário, colocava nas anotações gerais. Hoje é na carteira digital. E o trabalho temporário, se ele é contratado como uma função de soldador, ele pode exercer outras funções ou tem que ser o soldador? Tem que ser o soldador. Perfeito. Dentro do cliente, ele não pode ficar exercendo outras atividades que não seja aquela que ele foi contratado. Que é até a CLT. Isso, né? tá dentro da Tá. CLT, isso não muda. Então, assim, algumas coisas também que às vezes os clientes perguntam, e quando acontece acidente de trabalho, temos que lembrar que o funcionário temporário é um colaborador que tem as leis regidas dentro da CLT de qualquer maneira. Então, algumas situações, o que o cliente tem com ele, vai ter com o temporário, e isso não muda, está na CLT. Então, se ocorrer um acidente de trabalho, de quem é a responsabilidade? A empresa tem que olhar se ela foi a causadora daquele acidente e ela tem que assumir. Tá. De qualquer maneira, porque isso está na CLT e não é uma lei específica que vai mudar isso. Tá. Oi, Ivone, e uma dúvida que todo mundo tem. A estabilidade de gestante, ela se estende ao contrato temporário? Olha, é uma pergunta bem... Não, bem, né? Entra a lei, sai lei, Isso. vigora a lei, depois não. É assim, olha, existem, a gente até tem algumas coisas aqui já na jurisprudência, sabe, que já se conseguiu a não estabilidade pela gestante pelo fato de justamente ser uma temporária, né? Então, afirmar 100% que não vai ter esse vínculo é um pouco complicado, porque Sim. o juiz também vai ter que determinar. Mas existe jurisprudência, já foi ganho muitas causas, que a gestante, se ela está sendo contratada para cobrir alguém, ou por um trabalho excepcional, e ela não pode, por algum motivo, porque ela está gestante, ela não tem estabilidade, porque é um temporário, né? Exatamente. Em 9 meses ele termina. Ivone, e eu já tive caso, que é uma dúvida também, né, pra gente esclarecer. Eu já tive caso assim, de acontecer da funcionária gestante e ela acabar tendo a estabilidade e a empresa não querer ficar dentro não querer reter essa temporária, querer que a agência fique com essa temporária. Não existe isso, né? Não existe, não, porque assim, como eu volto a dizer, dentro da CLT, se for determinado pelo juiz que aquela gestante ela tem direito à estabilidade, isso é lei, isso está na CLT. Se for um funcionário direto da empresa, ele não vai ter de qualquer maneira que assumir? Sim. Não muda isso, não muda. Então assim, ou ele assume, ou ele vai arcar com as despesas se ele não quiser assumir. Tá. Mas não tem como, né? Isso está na legislação. Então não tem como, nós não queremos mais. Não existe isso. Até porque se a empresa pega um profissional numa área de faturamento e não tem isso dentro da agência de emprego, não tem nem como reter esse funcionário, não tem. Como você disse, o soldador. Como que você vai pegar uma soldadora feminina? Dentro da agência. Como que você vai colocar essa pessoa dentro da agência? Não tem como. Então, assim, as funções, elas são específicas do cliente. Tá. E ele sabe que se ele contratar um CLT direto por ele vai ter o mesmo risco. Sim. Então, assim, os riscos são os mesmos. São. Então, a agência só facilita em algumas coisas do processo. Mas a agência não tem uma lei que está fora da CLT. Não existe isso. Tá. E uma coisa que também vem acontecendo nos últimos anos, enfim, os estrangeiros que vêm ficar no Brasil, enfim, eles podem ser temporários? Então, não podia. Exatamente. Não podia. E muito poucos anos, assim, recentemente não podia. Então, nessa lei 10.854 eles já que incluíram os estrangeiros.
Então ele pode sim ser temporário, desde que ele tenha lá uma carteirinha, um documento daqui do Brasil, né? Ele não pode ser uma pessoa totalmente sem documento. Tem que ter um visto provisório. Tem que ter alguma coisa do Brasil, né? Ele tem que ter um documento no Brasil, mas pode sim. Olha que interessante. E é bom que você consegue ajudá-los, né? E veio muitos imigrantes para o Brasil, da Venezuela, enfim, América Latina, vieram para cá e é uma grande dúvida, né? Assim, que não podia. Não podia. Olha que interessante. Então isso mudou também, eu acredito até por conta disso, porque vieram muitas pessoas de fora e aí tem uma possibilidade de a gente ajudá-los também, né? A entrar nesse mercado. Sim, exatamente. Porque é um mercado fechado, né, para quem está chegando de fora. Sim. E a possibilidade do temporário permite que ele consiga entrar no nosso mercado. E às vezes ele vem só por um período, depois vai embora do Brasil. Isso. Nossa, muito interessante. Muito interessante. Uma dúvida também é que no Brasil existem cotas de portadores de deficiência. Sim. E o temporário, ele entra nessa cota? Não entra. Ele não entra? Não entra na cota. Não entra na cota. Então, para a empresa poder atingir a cota, ela tem que contratar direto por ela. Efetivo. Ela não pode ser temporário, ele não entra porque o temporário ele está no CNPJ da empresa contratante, no caso da agência. Olha! E por isso que ele não entra na cota do cliente. Agora, uma coisa que é bem interessante, Jéssica, que você comentou, né, e que eu lembrei agora, é que assim, por exemplo, no temporário ele entra no CIRET, que é diferente do CAGED, que entra os CLTs. Então, porque ele tem uma legislação própria, o próprio CIRET, que hoje vai tudo pelo E-Social, antes era o CIRET, agora tudo pelo E-Social. Mas ele tem uma norma própria para que o governo veja quantas pessoas são temporárias. Então, hoje ela tem uma norma, assim, ela tem uma divisão. Na hora que vai para o governo, ela tem uma divisão para você poder visualizar, para o governo poder visualizar. O que é temporário e o que é CLT. Então, se a empresa ela tem 10 temporários por uma agência, quem a comunica e avisa é a agência, porque ela administra esse contrato, mas na hora que vai pro E-Social, pro governo ver, o governo entende que é temporário para essa agência, porém é vinculado pela determinada indústria. Isso. Tá. E o contrato, ele não o contrato, muitas vezes as pessoas falam, mas é um contrato tripartido? Não. Ele é um contrato, ele não é assim, funcionário, empresa, cliente. Ele é um contrato do cliente com a agência de empregos, e a agência de empregos faz um contrato com o funcionário. Então, o vínculo empregatício desse funcionário é com a agência. Então, a agência acaba tendo responsabilidades, todas as responsabilidades do CLT, tudo passa a ser da agência. Claro que não num acidente e numa estabilidade, porque considera-se que um acidente foi feito no cliente. E se o cliente não teve o devido cuidado, até porque a segurança e a saúde também é responsabilidade do cliente do temporário. E se ele não teve esse cuidado, ele passa a ser responsável por esse funcionário. E por isso que a empresa que vai contratar a mão de obra temporária, ela tem que analisar muito bem a agência que ela vai contratar. Sim. Se é uma agência idônea, Sim. se é uma agência que faz todos os recolhimentos, Sim. desde o FGTS, do INSS, Sim. se é uma agência de emprego que a empresa fica assegurada. Né? Porque acontece muito no mercado de ter agências que não têm essa integridade. Sim. Então, por isso que empresa, quando você for contratar, pesquise a agência de emprego que você está contratando. Pesquise se é o mesmo CNPJ durante anos, se é o mesmo proprietário dentro da agência de emprego, se ela faz os devidos recolhimentos. Pegue toda a documentação que você precisar para contratar a agência de emprego. Uma coisa bem interessante que você comentou agora. Tem um registro do Ministério do Trabalho que nem todo mundo consegue adquirir, porque é uma coisa cara e existe um critério para você conseguir trabalhar. Não é qualquer empresa que pode trabalhar com mão de obra temporária. Para você poder contratar com mão de obra temporária, a agência ela tem que tirar esse registro do Ministério. Sem esse registro, você não pode atuar como
prestadora de serviço de mão de obra temporária, existe um Sim. registro. Então, quem está olhando por tudo isso é o Ministério do Trabalho. Você está vinculada diretamente a ele, né? As agências estão diretamente vinculadas. E se você não tiver esse registro, se você não tiver certidões, que você pagou tudo em dia, todos os compromissos, que você tem um compromisso, recebe do cliente e tem os compromissos, você passa a ter um problema e o teu contratante, que é a empresa também. E o funcionário também, né? Exatamente. Porque deixa de recolher. E por isso que não pode generalizar, né? Porque Não pode. Tem muitas agências, às vezes, que acontece de fechar, de não ser aí idônea no mercado. Isso. E algumas se prejudicarem por conta disso. Então, Sim. por isso que as empresas têm que investigar. Tem que investigar. Nem todo... às vezes, assim, a gente que está no mercado há muito tempo, a gente vê valores, taxas muito absurdas, reduzidas. E aí a gente fica na calculadora, né? Como a agência recolhe, como ela paga. Porque assim, a matemática ela é muito simples, né? Exatamente. Se você tem que recolher, tem que pagar os salários, recolher todos os encargos, recolher tudo do que é do funcionário, pagar tudo em dia, a sobra é muito pequena, né? Sim. Porque você tem que administrar a sua taxa de serviço para você pagar todas as suas contas. Então, a conta é muito simples. Se você tem uma taxa muito baixa, você não vai conseguir pagar suas contas. Não vai conseguir nem recolher E você acaba não encargos. recolhendo os encargos. Então, Sim. começa a virar uma bola de neve. Então, você começa a não recolher o fundo de garantia, o INSS de funcionário, isso é crime. Né? Então, ela passa por uma outra instância, passa a ser crime. E é importante também dizer que a empresa pode contratar direto um temporário. Ah, eu sou empresa e eu quero contratar um temporário direto. Eu posso? Não pode. Não pode. Se ela não tiver esse registro do Ministério do Trabalho, ela não pode contratar temporário. Há uns 8 anos atrás... Se teve essa discussão. Teve, Tá. porque as empresas queriam contratar direto temporário por eles. Não pode. Tem que ser através de uma agenciadora e tem que ser uma agenciadora idônea, tem que ser uma agenciadora que recolhe tudo certinho, Que tenha o que certificado. tenha o certificado, senão a empresa vai ter problema. Pode Tá. demorar um pouquinho? Pode. Hoje é mais barato? Mas amanhã sofre a consequência. E a gente percebe, né, porque eu, quando comecei em agência de emprego, era uma época que era tudo muito manual. Sim. E a gente percebe hoje que o online, ele veio aí pós-pandemia e também, automaticamente, isso migrou para os nossos negócios de agência de emprego. Sim. E hoje é tudo muito vinculado, né? Sim. Tudo. Então, assim, você não recolhe, você não paga direito, você contratou de uma forma indevida, isso é detectado muito rapidamente. Então, por isso, investigar a agência que trabalha. Você sabe que assim, é muito legal ver essa mudança de comportamento, essa mudança de legislação aos longos desses anos todos que eu estou em agência, né? 25 anos de mudança. É muito gratificante ver como amarraram isso. E o próprio social, ele trouxe isso, né? Então, hoje tudo está muito amarrado. Hoje o CPF está tudo amarrado, o CNPJ está tudo amarrado, no governo amarrou. E isso é sensacional, porque burlavam-se muitas vezes a lei, era burlada e o funcionário era prejudicado, ou a empresa acabava se prejudicando lá no futuro e ninguém sabia, porque não tinha nada amarrado. Hoje não, hoje já começa a ficar de uma forma diferente. Então, e isso é muito bom, né? Porque quem quiser trabalhar sério fica no mercado. Quem realmente não quiser trabalhar com tudo muito correto, não fica nesse mercado. Então vai filtrando também. Sim. Né? E aí todo mundo que fica de uma forma séria. E trabalhar nesse segmento de uma forma séria, hoje é assim... É o melhor, é essencial e eu vejo hoje como a melhor forma de contratação. Sim. A mão de obra temporária, eu sempre até na faculdade, a primeira faculdade que eu fiz, eu acabei fazendo um estudo de caso da mão de obra, como que ela iniciou lá no passado, por quê, a necessidade, e eu vejo que é uma das formas de contratações ainda desconhecidas por algumas empresas, por algumas pessoas, mas é uma das melhores formas de contratação. E super segura. Muito segura, não tem risco. Se você contratar uma empresa correta, assim, idônea, uma empresa que deveriam ser todas, né? Infelizmente. Mas se você contratar uma empresa onde você consiga averiguar se a empresa realmente está com tudo em ordem,
é a melhor forma de contratação. Perfeito. Ivone, olha, gratidão por você estar aqui hoje com a gente. Gratidão por compartilhar todo o conhecimento que você tem aí de mão de obra temporária. Eu acho você uma grande profissional. Acho que tem muito a contribuir para o mercado de mão de obra temporária, de conhecimento. Então, quero agradecer muito. Gratidão. Eu que agradeço realmente estar aqui com você hoje, estar aqui fazendo parte disso, né? É um movimento que eu acho que a gente precisa levar para outras pessoas esse movimento e trazer essa informação para que as pessoas tenham uma curiosidade diferente e comecem a pensar um pouquinho. E tem dúvida, vão procurar informação, vai lá na lei, sabe? Busque informações, porque quanto mais tiver informações, mais realmente a forma de contratação vai ser tranquila, né? Sim. E aí todo mundo se sente muito bem, é uma tranquilidade mútua para esse tipo de contratação. Te agradeço imensamente, Jéssica, obrigada pela oportunidade, obrigada mesmo. E você que ouviu aqui esse podcast, se a sua empresa quiser participar, se você é da área de recursos humanos, entre em contato com a gente. Vai estar aqui na legenda o contato e continue compartilhando, continue nos assistindo para cada dia mais adquirir conhecimento e troca, né? A gente, assim, é uma troca mesmo do mundo de recursos humanos.